Bem-vindos a mais um Guento do Ogro, a sua dose quinzenal de história. Hoje eu, Elbio Quinta, falarei com vocês sobre a Revolução Russa. Ou poderíamos falar revoluções russas. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. De modo geral, quando temos contato com o tema da Revolução Russa, seja em trabalhos historiográficos, em aulas de história, ou em séries, filmes, músicas, o foco normalmente se dá nos acontecimentos referentes ao mês de outubro de 1917, isso no nosso calendário, porque a Rússia, até antes da Revolução, ela tinha um outro sistema de calendário, que se refere a esses acontecimentos à tomada de poder pelos bolcheviques. Contudo, na realidade, é importante entender a Revolução Russa mais como um ciclos revolucionários, ou seja, episódios de revolução, do que propriamente um processo único e homogêneo de começo, meio e fim. E essa ideia aqui eu faço referência a vocês a um artigo do professor Daniel Arão Reis, da Universidade Federal Fluminense, onde ele procura construir uma interpretação mais aprofundada, fugindo da dicotomia do contexto da Guerra Fria, conforme a gente comentou no episódio anterior sobre o próprio tema da Guerra Fria. E nesse momento aqui ele faz justamente uma contraposição a duas correntes muito claras desse contexto. A primeira seria a corrente da historiografia soviética, que procurava exaltar a Rússia soviética e, por consequência, a própria Revolução Russa, como uma alternativa às degradações do sistema capitalista. E, por outro lado, nós temos a historiografia dita liberal, que vislumbrava a própria Rússia soviética como a principal inimiga das nações ocidentais, sendo a Revolução Russa o acontecimento que permitiu o desenvolvimento do socialismo autoritário, tida como inimiga das democracias capitalistas. E aqui o professor Arão Reis é muito importante porque ele parte da necessidade de construir uma interpretação mais sofisticada sobre a Revolução Russa que leve em conta dois fatores muito claros. Primeiramente, o espectro temporal muito mais amplo, não centrado apenas em 1917, mas que começa em 1905 e vai até o fim da Guerra Civil Russa em 1921. E em seguida, que o socialismo autoritário não é um produto da Revolução de Outubro por si, mas uma revolução dentro da própria revolução, nesse entendimento de ciclos revolucionários, que se cristalizou com a revolta de Kronstadt, a revolta dos marinheiros da cidade de Kronstadt, em 1921, que falaremos mais adiante no fim desse episódio. Com isso, o que podemos chamar de Revolução Russa? Podemos entender, conforme a gente está conversando aqui, como um ciclo de revoluções que podem ser identificados nos seguintes acontecimentos, e aqui eu vou listar para vocês 3 episódios, na verdade 4 episódios, que são identificados nesses ciclos de revoluções. O primeiro deles é a Revolução de 1905, ocorrida entre janeiro e dezembro deste ano, tida como um ensaio para a Revolução de 1917. E nela podemos identificar 3 causas muito claras. Primeiramente, a guerra da Rússia contra o Japão, que havia sido iniciada no ano anterior, em 1904, que acabou por potencializar as tensões do Império. Lembrando que o Império Czarista russo, da dinastia Romanov, era um império extremamente autocrático, extremamente concentrado e absolutista. Isso em pleno século XX. Ao contrário do que a gente lembra, que o absolutismo no Ocidente ele tem como uma marca muito discutida, sobretudo na historiografia clássica, com seu fim com a Revolução Francesa de 1789, ou seja, no século XX nós ainda tínhamos um sistema autoritário, concentração de riquezas, entre outras coisas. A segunda causa dessa Revolução de 1905 são 5 atores sociais que romperam. Os camponeses, que tinham como principal plataforma de debate a reforma agrária, os operários que buscavam programas sociais, os soldados e marinheiros que queriam o reconhecimento da sua cidadania russa, as nações não russas que tinham como plataforma justamente ou a sua autonomia ou a independência. Isso vai ser um problema que vai se alargar até durante toda a União Soviética e até hoje, você tem países do leste europeu
que sofrem com muita interferência da Rússia sob o governo Putin. E as classes médias, que ou queriam a proclamação da República, ou buscavam um modelo de monarquia constitucional. E a terceira causa disso é que esses mesmos atores que eu acabei de citar para vocês, eles começaram a criar organizações próprias, como os comitês agrários, no caso dos camponeses, e os sovietes, no caso dos operários, o que levou, em última instância, à criação de partidos políticos. Essas tensões que se desenvolveram ao longo desse ano acabaram por levar a autocracia russa a suspender a guerra contra o Japão, criar a Duma, que seria um processo de representação, que é o parlamento russo, e a legalização dos partidos e sindicatos, que antes eram ilegais. O segundo momento dessas revoluções, desses ciclos de revolução, foi, na realidade, as revoluções de 1917. Aqui, mais uma vez, eu faço referência a revoluções porque houveram duas. A primeira em fevereiro e a segunda em outubro, conforme eu vou comentar. Essas revoluções aconteceram no contexto da Primeira Guerra Mundial. A Rússia estava entrando em colapso social, primeiramente por causa do próprio contexto de guerra e, em segundo, por causa das próprias condições herdadas do próprio sistema político czarista. A primeira revolução de 17 é a Revolução de Fevereiro, que se iniciou com grandes manifestações que levaram à derrubada da monarquia russa. E algumas características importantes dessa Revolução de Fevereiro de 17 foi que era uma revolução autônoma, ou seja, não era organizada por nenhum partido ou liderança conhecida, e a segunda é que instalou-se um governo provisório, mas que este governo provisório ele não conseguiu se instalar como um centro político. E com isso ele foi incapaz de atender os múltiplos interesses de atores sociais oriundos do movimento anterior, o de 1905. Frente a isso e esse próprio contexto de instabilidade, houve uma outra revolução de 1917, só que em outubro, que teve como causa a incapacidade do governo provisório e várias crises revolucionárias que ocorreram no ano de 1917, abril, junho, julho e agosto, que levou a uma insurreição na cidade de Petrogrado, hoje São Petersburgo, levando à constituição de um governo revolucionário que tinha como missão evitar o abismo do caos no país. Ele foi uma insurreição, essa de outubro, diferente da de fevereiro, pois ela foi prevista e organizada por um único partido, o Partido Bolchevique, sendo as suas lideranças bastante conhecidas, e aqui eu permito me elencar três que serão fundamentais na história soviética, na própria constituição do que virá a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi o Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin. A Revolução de Outubro, ela também é interessante, ela vai ficar marcada muito forte por ser de duplo caráter, ou seja, ela foi um golpe de um único partido, o bolchevique, sem consulta às organizações populares, às outras organizações. Foi um partido que, vendo aquele contexto, reuniu condições políticas necessárias para se instalar no poder. E segundo, que foi uma revolução social, evidenciada por decretos revolucionários que atenderam às diversas demandas existentes desde a Revolução de 1905. E esse dado é muito importante porque ele nos mostra que a Revolução de outubro de 1917, no primeiro momento, ela vai ter um caráter mais democrático, uma vez que por meio do instrumento de decretos, ela vai procurar atender às diferentes demandas, não vai procurar centralizar o poder conforme nós vamos ver mais à frente. Após esse período de 1917, nós entramos num outro ciclo de revoluções, num outro episódio de revoluções, que serão as guerras civis, que vai de 1918 a 1921. E, para entendermos muito bem, os decretos revolucionários, conforme eu comentei, embora permitiam uma grande aliança dos diferentes grupos sociais, acabaram por definir também, em contraposição, uma coalizão contra-revolucionária, composta pelos donos do poder e de propriedades privadas que acabaram por ser expropriadas no processo revolucionário e as grandes potências capitalistas, ou seja, essa oligarquia, que assim podemos dizer, junto com as potências capitalistas, aqui eu faço referência à França, Estados Unidos e Inglaterra, que integraram a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Vocês podem também ver nosso episódio sobre a Primeira Guerra Mundial. Essas potências estavam contrariadas com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, fruto das reivindicações de 1917, porque a população era contra a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado de Brest-Litovsk.
Essa contraposição levou a uma formação de grupos entre os vermelhos, representando os bolcheviques, o Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, e os brancos, formados por essa coalizão antirrevolucionária. Esse é o que nós entendemos sobre Guerra Civil Russa. Só que, por que fazemos referências a guerras civis? Porque é importante destacar que houve outras guerras no meio dessas guerras, que foram muitas vezes silenciadas ou tiveram pouco destaque na historiografia. E aqui eu cito 3. A primeira, que foi uma primeira guerra civil, que foi uma disputa entre as diversas correntes da chamada democracia soviética, lá de outubro, que foram afastadas do núcleo decisório político pelo próprio partido bolchevique. Uma vez que os bolcheviques eles se impuseram sobre as demais correntes revolucionárias. E assim ficou conhecido como uma guerra de vermelhos contra vermelhos. A segunda guerra civil, que foi entre os bolcheviques e as nações não russas, por razão de que o decreto revolucionário que atendia aqueles grupos lá de 1905 que buscavam autonomia dessas nações não russas, acabou se tornando letra morta. O que levou a um descontentamento dessas outras nações, conforme eu comentei, vai acompanhar todo o processo da história soviética, e até hoje tem reflexos disso. E a terceira guerra civil, que foi um conflito de guerrilhas locais, que não se identificaram nem com os brancos e nem com os vermelhos. E é importante a gente entender esse episódio das guerras civis, porque eles constituíram um processo de revolução dentro da revolução, onde estabeleceu-se uma centralidade no poder, atrelada a uma ditadura, porque como você tem guerra, há uma necessidade de, num núcleo decisório mais concentrado, mais centrado, para lidar com os problemas que vêm do próprio contexto de guerra. Não dá para se ter um debate um debate democrático, de exposição de ideias contrárias, como se havia anteriormente. Então você vai instalar uma ditadura nesse contexto da guerra civil, e o problema vai ser que não se vai conseguir sair dessa ditadura, que vai ser uma ditadura amparada em 3 instituições. Primeiramente, o poderoso exército, o Exército Vermelho, uma temível polícia secreta, a tcheca, que depois vai passar pela NKVD, que posteriormente vai virar a KGB, e os sovietes e comitês agrários, ligados à estrutura estatal, destituídos da dinâmica do parlamento e autonomia. Ou seja, essas organizações, os sovietes e os comitês agrários, eles vão ter mais poder do que o parlamento revolucionário, a Assembleia Revolucionária, né? Com isso, nesse contexto, o partido bolchevique passa no seu interior por um intenso processo de centralização e militarização, abandonando suas características de acalorados debates e contradições abertas. E esse processo ele vai cada vez mais se intensificar pela própria burocratização, que vai ser iniciada com Lenin e vai ser cristalizada, fortimentada pelo Joseph Stalin logo depois que o Lenin sai do cenário político por questões de saúde. E o quarto ciclo revolucionário, que é muito importante, e para encerrarmos aqui o nosso podcast sobre Revolução Russa, é a revolta de Kronstadt, em março de 1921, que marca o fim do período revolucionário soviético, com a monopolização do poder nas mãos dos bolcheviques. E esse processo ele é marcado justamente por quê? Foi uma revolta de marinheiros na cidade de Kronstadt, pela defesa na atenuação das rígidas medidas do cenário pós-guerra. Porque já pensou-se assim, nós saímos do contexto da guerra, então nós não precisamos mais desse poder centralizado, dessas medidas ditatoriais que o período da Guerra Civil mostraram-se necessário. Então nós tínhamos que voltar ao processo de democracia revolucionário, que não aconteceu. Porque essa revolta de Kronstadt, ela inseriu-se justamente na conjuntura de questionamento do poder soviético monopolizados pelos bolcheviques. Essa revolta ela vai ser esmagada e leva ao túmulo a hipótese de junção de uma revolução social com liberdade política, insistindo-se por isso em uma ditadura que vai se tornar o padrão da futura União Soviética, sobretudo no governo de Joseph Stalin. Com isso, podemos concluir toda uma conjuntura complexa que marcou o ciclo de revoluções russas, as revoluções russas, até o estabelecimento do que viria a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Conforme a gente comentou na Guerra Fria, vai ser um país, um grupo de nações, um conjunto de nações muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, durante todo o século XX. E para encerrar, eu deixo como dica cultural para o nosso ouvinte a série Trotsky, disponível no Netflix. É uma série que é no contexto dos 100 anos da Revolução de Outubro de 17, vai ser produzida na Rússia.
É uma série um tanto complexa, que vai mostrar justamente a vida do Trotsky, mas tem vários problemas ali históricos, mas é interessante justamente para o autor, para o ouvinte, contrapor a nossa pequena explicação aqui e a bibliografia que vem anexada a esse episódio com essa produção cultural, né? E marca que tem vários problemas, mas que é interessante justamente para a gente pensar como essa memória da Revolução e dos seus líderes, Lenin, Trotsky, Stalin, mas há outros também, se faz presente ainda hoje. Aqui deixo um grande abraço ao nosso ouvinte e espero que tenha gostado do nosso episódio.